Você sabia que o puerpério dura, em geral, 2 anos e não 40 dias? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mônica Medeiros e há 40 dias eu tive a Carolina em casa, no parto natural domiciliar, e eu vim aqui contar pra vocês como que foi a minha recuperação pós-parto, que é um período aí que dura entre 6 a 8 semanas, que é a recuperação do parto. Muita gente confunde isso com puerpério, ele faz parte do puerpério, claro. Então o período do puerpério ele dura em geral 2 anos, que é a fase onde a gente tá aí se reencontrando, tá criando intimidade com o bebê, muitas mudam de carreira, outras se divorciam, outras ficam mais apaixonadas ainda pela sua vida, pelo seu marido. O puerpério é uma experiência individual e única, assim como cada gestação, como cada pós-parto, como cada parto é para cada mulher. O que eu venho falar aqui é sobre o meu pós-parto, que é o período de 40 dias. Tem gente que confunde o resguardo de 40 dias da recuperação ali do pós-parto com puerpério. Pra vocês terem uma noção de realidade, eu tô terminando de gravar esse vídeo no dia seguinte, tomando bastante café, porque eu tô no modo zumbi. Vou começar contando o meu pós-parto imediato, o que aconteceu logo após o nascimento da Carolina. Após o nascimento da Carolina, nasceu a placenta. E entre esse intervalo do nascimento dela e o nascimento da placenta, eu ainda estava na posição que era quase como de 4 apoios, só que mais como se fosse levantada, porque eu estava de pé assim, me apoiando na banheira. Se você não assistiu o vídeo do parto, só você clicar aqui, o relato de parto também tá no card. E nisso que a Carolina nasceu, a enfermeira já colocou ela nos meus braços aqui, no meu colo, e falou pra eu esperar, pra eu sentar na banqueta, porque eu acredito que eu tava muito fraca. Parecia que eu tinha saído numa briga do octógono, assim, do MMA, porque realmente o cansaço tava bem grande. E aí ela falou pra eu sentar na banqueta, no que eu sentei, ela falou pro Fábio ficar atrás de mim. Eu acredito que se eu fosse desmaiar alguma coisa dele, poderia me segurar. E nisso ela pediu pra enfermeira assistente dela aplicar ocitocina em mim. E nisso a placenta nasceu. O Fábio cortou o cordão umbilical. Parecia que eu tava meio bêbada, porque eu ficava assim, alucinada e falava que eu tava bem e tal. Mas no vídeo, quando eu fui editar, eu percebi que a minha parteira tava preocupada, porque eu tava falando muito que tava bem, só que tava na minha cara que eu tava mal. Depois que o Fábio cortou o cordão, que elas aplicaram ocitocina, elas já começaram a me limpar e me levaram pra cama. E aí verificaram se eu tinha tido laceração. Eu não lacerei, lacerar é rasgar, né, a pele. Então não rasgou a minha pele, não levei ponto nenhum. Mas teve uma escoriação, que é uma raladinha, sabe? Quando você rala o joelho, rala a mão, enfim, quando você cai e rala a pele, foi mais ou menos assim. Só que daí nisso que elas viram a escoriação, a enfermeira assistente disse que eu já tinha ganhado uma sessão de laser terapia no pacote do parto domiciliar, que são 2 enfermeiras. A enfermeira que era assistente da parteira veio e fez uma laser terapia em mim para ajudar na cicatrização do períneo ali, daquela parte onde ficou escoriado. Aí depois que me limparam, eu curti a primeira hora de ouro da Carolina, fiquei ali tranquila. Se eu quis levantar, fui fazer xixi. Quando cheguei no vaso, eu desmaiei. E foi tão engraçado esse desmaio, gente, eu juro pra vocês vão me achar louca, mas eu sonhei assim no desmaio. Não sei se foi meio que fiquei desacordada, mas sonhando e tal. Aí quando eu desmaiei assim, eu imaginei que eu tava num lugar que eu não sentia dor. Eu lembro de estar assim indo pro lugar branco, eu estava vendo uma luz, eu estava subindo, falando, nossa, eu não estou sentindo dor, ai, como eu estou bem. Pá! De repente eu acordo na minha cama, a parteira tá com as minhas pernas pra cima pra voltar a minha pressão, porque foi por conta da minha pressão que eu desmaiei. Então ela tava com as minhas pernas pra cima, ela levantou minhas pernas pra minha pressão voltar ao normal, mas minha pressão já é baixa, normalmente é 9/7, então deveria estar mais baixa que isso. O Fábio tava com a Carolina no colo, eu vi que eles estavam com uma cara de preocupados e tal, mas quando eu vi a cara da parteira eu fiquei tranquila, porque ela não tava com uma cara de muito preocupada. Eu acho que era questão de pressão mesmo. E aí beleza, esse foi a primeira intercorrência do meu pós-parto, foi logo no pós-parto imediato que teve esse desmaio. Passei o dia do nascimento dela, né, porque ela nasceu de manhã, passei o dia praticamente na cama, entre a cama e a poltrona de uma habitação, poltrona de uma habitação, cama e banheiro. E isso foi muito diferente do parto do Carlinhos, então eu fiquei bem fraquinha e tal. Ela fez todos os exames em mim, apalpou meu útero, tudo, e foi embora para me visitar no dia seguinte. No dia seguinte ela veio, fez o toque no meu útero e falou que achava que ia ter que, né, tirar uns coágulozinhos que ficaram no meu útero. E eu não gostei muito da ideia. E
fui levando. Só que eu tava me sentindo muito fraca nesses primeiros dias. Aí eu mandei um áudio pra ela no terceiro dia do pós-parto. Falei, olha, eu ando muito devagar, eu demoro pra subir, pra descer a escada, assim, fraca mesmo, sabe? Parecia que eu tava anêmica, assim, e parecia que a qualquer momento eu fosse desmaiar. Bem diferente do pós-parto do Carlinhos, do qual eu saí do hospital, já lavei minha roupa, já tomei banho, já saí, né? Coisa que não dava nem pra fazer nesse pós-parto por conta da pandemia. Ela veio aqui em casa, aplicou soro na minha veia. E depois que aplicou o soro, eu fiquei mais tranquila, assim. Parecia que tinha dado um up, assim, na minha energia e tal. Já não tava mais também tão pálida. E nisso ela falou pra mim assim, olha, eu vou ter que apalpar o seu útero, porque eu tô achando que deve ter coágulo aí, precisa ser tirado. E no que ela apalpou meu útero, ela falou, tem entre 4 a 5 coágulos e eu preciso tirar. E eu entrei no desespero, penso no desespero, né? Meu Deus, tirar coágulo. Primeiro que eu pensei, meu Deus, coágulo no meu útero, eu nunca imaginei uma coisa dessa. Aí eu comecei, não, Denise, pelo amor de Deus, eu vou morrer, eu não posso morrer, porque eu tenho 2 filhos pra criar e tem uma pandemia aí, não sei o que, eu não posso morrer. Ela falou assim, Mônica, você não vai morrer, calma, eu vou tirar aí o coágulo e vai ficar tudo bem. É pra isso que serve tirar o coágulo, pra você ficar bem, não pra você morrer. É o contrário. E eu, não quero. Ela falou assim, olha, você precisa tirar. Aí ela tirou, mas pensa, eu tava com tanto medo que eu gritei enquanto ela tava colocando a mão. Eu gritei, não, eu não posso, eu vou morrer. Foi mágica. Parece que tiraram o cansaço que eu tava sentindo, eu tava muito acabada. E nisso que ela tirou, eu já me senti bem melhor, eu juro pra vocês, foi imediato. E tinham 4 coágulos mesmo, ela acertou. Por isso a importância da gente parir com uma equipe profissional que tenha experiência. Tirando que eu desmaiei o coágulo no útero e que eu tava fraca, mas por conta do coágulo no útero, no 4º dia as coisas começaram a melhorar e eu tava na minha lua de leite, o leite desceu, como eu contei pra vocês, desceu no 4º dia e eu comecei a produzir muito leite e a Carolina dorme muito, diferente do Carlinhos, que mamava muito e dormia pouco. No 5º dia pós-parto me deu mastite, porque a Carolina dormiu a noite toda praticamente, eu também dormi, não acordei e empedrou meu leite, tava cheio de bolotas aqui. Mandei uma mensagem pra minha enfermeira falando, Denise, tem um monte de bola embaixo do meu sovaco, o que tá acontecendo? Tá cheio de nódulo aqui. Daí ela falou, olha, isso aí é leite, tem que apalpar, fazer massagem, colocar compressa quente, enfim. Eu fiz todas as orientações pra acabar com a mastite naturalmente, só que a febre tava muito alta, e vocês sabem que com febre não dá pra cuidar de recém-nascido, porque a febre deixa a gente bem mal. Eu, pelo menos, não tenho disposição nenhuma com 39 graus de febre, né? Aí eu mandei uma mensagem pra ela falando que eu ia no pronto atendimento pra pegar uma prescrição pra um antibiótico. E aí o médico receitou, aí eu fiquei tomando do 5º ao 12º dia pós-parto antibiótico por conta da mastite. No 12º dia pós-parto as coisas já estavam bem melhores. Foi aí que eu comecei a curtir mais a minha recuperação pós-parto. Já estava, digamos assim, andando com as próprias pernas. Já descia pra fazer meu próprio café, já ficava bem, assim. No pós-parto do Carlinhos eu fiquei tão bem, assim, não dependi de ninguém e tal, e nesse eu dependi muito mais do Fábio, da menina que trabalha aqui em casa com a parte da limpeza e organização das refeições e tal, eu fiquei muito dependente dele. E no 12º dia eu já tava melhor. Eu fiz também mais sessões de laser terapia, porque eu tive incontinência urinária e tava ardendo um pouco a escoriação. A escoriação ardeu por uns 25 dias. Hoje, 40 dias pós-parto, eu posso dizer que arde bem menos a escoriação, mas ardeu nos primeiros dias e é uma ardênciazinha meio chatinha. Eu não estou mais sangrando, sangrei até uns 25 dias ali, mas não estou mais sangrando. A escoriação tá parando de arder por conta da laser terapia, dos cuidados que eu tô fazendo. O que me ajudou muito foram aqueles Petzicles, né, que são os absorventes de picolé. Então, uma das coisas que eu super recomendo é você usar esses produtos pós-parto que eu coloquei ali. Eu não usei a pomada de lanolina que eu coloquei naquele vídeo, não usei muito absorvente pós-parto, ficava me incomodando, coçando meu mamilo, então eu ficava só com o sutiã mesmo. Falei, vai ficar com cheiro de leite mesmo, eu gosto do cheiro de farinha láctea mesmo, então vou ficar com esse cheiro. Daqueles produtos lá eu só não usei absorvente para seios e não usei a pomada de lanolina, o resto eu usei tudo, mas o que eu mais gostei de usar foram os Petzicles, que são os absorventes pós-parto. Se você não sabe como fazer, é só você clicar no card. Esses absorventes de eles amenizavam a ardência e também ajudavam um pouco na incontinência urinária, porque como vazava um pouquinho de xixi, ardia um pouco ali, né? Então tava o absorvente geladinho segurava isso. A minha incontinência urinária durou assim 25, 30 dias de incontinência urinária. Eu pensava em fazer xixi, descia umas gotinhas e quando eu espirrava, saía xixi. Espirrou,
saía xixi lá embaixo. Agora não, depois de 4 sessões de laser terapia, já não tenho mais essa incontinência urinária. Também não sei se é por conta da laser terapia ou se volta naturalmente mesmo a não ter a incontinência. Tô sem a incontinência urinária, a escoriação melhorou. E uma questão que muita gente me pergunta é sobre relação sexual pós-parto. É importante a gente dizer que esses 40 dias, que não são o puerpério em si, o puerpério dura 2 anos, como eu já falei, embora esses 40 dias esteja dentro do puerpério, os 40 dias eles são de resguardo para o seu corpo se recuperar. Tem pessoas que, e eu gosto muito da gente, e vocês sabem que eu gosto de encaixotar as coisas, né? 40 dias depois que pode ter relação. Às vezes, você pariu e passou 40 dias e você não sente desejo de ter relação sexual. Então, você precisa respeitar o seu corpo e o seu parceiro também precisa respeitar o seu corpo. Então não é porque passou 40 dias que você é obrigada a ter relação sexual. Você tem que sentir o seu corpo, se você tá bem. Se eu tivesse ainda com incontinência urinária, escoriação doendo, mastite, 40 dias pós-parto, eu não teria relação sexual. Então eu tive relação sexual uma semana antes de completar 40 dias. Mas do Carlinhos, por exemplo, passou 40 dias pós-parto, eu não tinha vontade nenhuma de ter relação sexual, porque eu tive episiotomia e é muito agressivo o corte, é muito chato, aquele corte é meio traumático, ficar lembrando que alguém cortou você com uma tesoura. Então eu levei um tempo para ter relação sexual. E é importante a gente quebrar esse tabu de passar 40 dias para ter ou não relação. Vai depender da sua recuperação, que é muito individual, e vai depender do clima, né? De como vocês estão, se tá cansado, se não tá. Mas olha que interessante. No pós-parto do Carlinhos, eu me recuperei muito mais rápido, muito mais tranquilo. Foi tudo muito mais, digamos assim, mais legal na recuperação pós-parto com relação ao meu corpo, à minha saúde. Nesse, não foi muito legal. Tiveram todos esses episódios aí que eu contei pra vocês, mas o meu psicológico tava muito bem. Eu tive desejo sexual um pouco antes e eu me sentia à vontade, porque essas intercorrências já tinham passado também, eu me sentia à vontade de ter relação. Já no pós-parto do Carlinhos, que foi uma coisa mais tranquila com relação à recuperação do meu corpo, psicologicamente eu não tava bem. Eu tava muito cansada. Nesse pós-parto não, nesse pós-parto eu tô mais relaxada, eu acho que tô mais segura com relação aos cuidados da Carolina, com relação a que parir não é parar. Acho que o primeiro filho deixa a gente assim, meu Deus, eu sou mãe agora, preciso dar conta de tudo. Ai, o que eu vou fazer? Daí a gente fica mais cansada. E nesse não, nesse eu tô muito mais tranquila, sabe? Com relação a isso. E aí eu tive vontade de ter relação sexual. Mas se você não tiver vontade, não é obrigado a ter relação sexual 40 dias pós-parto. Ou se você tiver vontade antes também, se você estiver bem. Isso tô falando parto natural, tá, gente? Eu não tô falando da cesárea, porque cesárea realmente deve ter um tempo ali pra você recuperar dos pontos. Primeiros 20 dias desses 40 dias pós-parto não foram fáceis, mas depois que passou também todos esses perrengues aí, eu fiquei super bem. E eu acho que o fato de eu ter tido um parto natural, de não ter cortado, de não ter tido episiotomia, também colaborou para ter desejo sexual. Por conta da episiotomia, eu não tive desejo sexual. Acho que por um ano fiquei, meu Deus, me encosta em mim. Mas agora não, agora é diferente. Eu me sinto mais livre, assim, sabe? Por conta de o períneo estar saudável. 40 dias se passaram, já não estou mais com incontinência. A escoriação já melhorou. Ainda bem que eu não tive hemorroidas. Muitas mulheres têm, né, relatos aí de que tiveram hemorroidas no pós-parto. Eu não tive. Tá bem corrido aqui com o Carlinhos isolado já há 120 dias, assim como eu também tô isolado há 120 dias, e com uma bebê que mama em livre demanda. Mas se você quiser me acompanhar, eu tô sempre lá no Instagram respondendo dúvidas e criando conteúdo pra vocês. E dividindo um pouco também do nosso dia a dia. Escreva aqui em qual fase da vida você está. Eu agradeço pela sua companhia, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!